On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Você ouve a partir de agora Conte Outra, com Josi Conte. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit. Alô, ouvintes da Rádio 94.7 FM, aqui é Josi e eu quero falar com vocês hoje de um tema que eu considero bastante relevante. Vocês conhecem alguma pessoa que mente com frequência? Na verdade, gente, todo mundo mente. Eu minto, você mente, todo mundo mente. Porque é absolutamente impossível que nós falemos a verdade durante o tempo todo. A mentira pode ser algo discreto, pode ser algo pouco relevante. Por exemplo, quando você atende um telefone e alguém pede para falar que não está, ou quando você está em algum lugar e você não quer dar uma determinada informação, então você se esquiva ou dá uma informação, uma meia-verdade. Então isso tudo é muito comum. Às vezes a pessoa até mente para evitar um transtorno, para evitar uma complicação de algum assunto. Agora, existe também um outro problema, que é a mentira compulsiva, que é quando a pessoa mente demais, quando a maioria das coisas que a pessoa diz são realmente mentiras. E isso tem um nome, isso chama mitomania. A mitomania está relacionada a comportamentos que são compulsivos. Vocês sabem, né, que a compulsão pode estar relacionada a diversos comportamentos e aspectos da vida de uma pessoa. Tem pessoa que tem compulsão por alimentação, come demais. Tem pessoa que bebe compulsivamente. Tem pessoas que compram compulsivamente, que jogam compulsivamente. E também tem pessoas que mentem compulsivamente. Essas mentiras, que é o nosso tema, elas são caracterizadas como patológicas porque a pessoa passa a emitir com frequência falsas declarações. Elas dizem coisas que não são verdadeiras. E isso faz com que a pessoa, às vezes, de tanto mentir, passe até mesmo a acreditar nas suas mentiras, porque ela repete tanto que passa a achar que aquilo é verdade. Outra coisa que é bem comum na pessoa que faz isso é que ela tenta suprir uma necessidade pessoal dela, uma estima baixa, uma insegurança, uma necessidade de atenção, de aprovação. Então ela percebe que quando ela mente, e essas mentiras normalmente estão relacionadas a uma supervalorização dela mesma, então ela passa a falar que ela é mais poderosa, mais desejada, que ela obtém mais sucesso que na verdade ela obtém. Então o que acontece? Ela tem alguns ganhos com isso e ela fica meio que viciada nesses ganhos e passa a achar que se ela não mentir para ser mais, ela não vai conseguir ter reconhecimento público, reconhecimento e até mesmo amor das outras pessoas. E isso faz com que cada vez mais ela tenha mais insegurança, mais sentimento de menos-valia e também com que ela sofra com essas mentiras. Porque essas mentiras da mitomania não são algo que a pessoa faz sem noção. Ela sabe que está mentindo. É diferente de um caso onde a pessoa tem um quadro de delírio, aí nos quadros relacionados a sintomas psicóticos, por exemplo. No quadro psicótico, a pessoa não sabe que ela está fora da realidade. E no quadro da mitomania, ela sabe que ela está mentindo. Então, ela mente compulsivamente. Então, a compulsão é algo que ela não consegue evitar. Então, às vezes, ela nem sabe porque está mentindo, mas ela mente. Essa mentira causa um alívio para ela. Ela fica mais tranquila depois que ela mentiu. Ela tem ganhos secundários, porque ela se supervaloriza de alguma forma, mas imediatamente após isso pode causar um sofrimento e uma nova tensão, porque ela mentiu, porque ela não consegue parar. Então esse é um ciclo da compulsão, a necessidade de fazer um ato. Imediatamente após pode ter uma culpa e aí depois a ansiedade aumenta e a pessoa mente de novo. Normalmente, né, a pessoa precisa de ajuda psicológica, às vezes até psiquiátrica também junto, porque é um quadro bastante doente. Gera também bastante
transtorno dentro da família e outras perdas, porque essas mentiras não se sustentam, né? Então a pessoa, por mais que ela continue fazendo isso, ela pode enganar uma pessoa por um curto período de tempo, mas ela não consegue enganar por um longo período de tempo. Então, essa questão de nós estarmos sempre nos escondendo atrás de máscaras sociais, evitando encarar de frente a nossa vida, faz com que isso possa ser potencializado. Mas não evita a necessidade de nós entendermos que a nossa vida é repleta, sim, de sucessos, mas também de fraquezas. E a pessoa que tem a estima baixa, que tem essa necessidade de autoafirmação, ela ainda não percebeu que ela tem valor apesar das coisas que ela sente que a desvalorizam. Por isso que seria tão importante um acompanhamento psicológico em casos assim. É fácil, gente? Não é fácil, principalmente porque as pessoas que têm quadros como esse de mitomania, né, e que mentem compulsivamente, como elas estão mentindo, a tendência delas é continuar negando. E se elas são confrontadas com a sua mentira, normalmente elas continuam negando, porque elas afirmam que aquilo é verdadeiro. O papel de quem está perto é orientar essa pessoa a procurar ajuda, né, e estar disponível para ajudar a pessoa quando ela quiser. Também é importante que a gente entenda que há sim um sofrimento atrelado a esse tipo de caso. Quando a gente vê isso, tenham noção que isso é algo provavelmente doente. Se a pessoa causa danos a terceiros também, não justifica, né, gente? Então a gente tem que sempre observar, né? Porque não é porque uma pessoa mente que nós temos que ser condescendentes com tudo. Então nós temos que diferenciar. Essa mentira é uma mentira patológica que faz mais mal para a própria pessoa. É uma mentira manipulatória, que aí pode ser um outro tipo de caso, que seria o caso das pessoas que são até mesmo sociopatas e que manipulam apenas para conseguir as coisas que querem, é um outro tipo de mentira. Ou pode ser uma mentira delirante, que é aquele caso que eu citei antes, das pessoas que podem estar sofrendo de um transtorno com, né, psicótico, sintomas psicóticos, onde a pessoa não tem noção da própria mentira. Então, gente, fica a dica, o principal de tudo isso, e vocês puderam ver que existe uma complexidade, é que é preciso que exista um profissional avaliando o quadro para entender o que está acontecendo e para saber se a pessoa merece, né, uma atenção maior, se ela precisa de um tratamento. Fica a dica para vocês e até o próximo programa. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Você ouviu Conte Outra com Josi Conte. On tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit